Comigo a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Essa noite nós vamos cobrir uma porção relativamente longa, então nós não vamos ler, mas quero lembrá-los que o estudo de Lucas, do Evangelho de Lucas, é Jesus o homem perfeito, e o versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No nosso último estudo, nós vimos a ressurreição de Jesus, e essa noite veremos Jesus aparecer para dois dos seus discípulos, a caminho de Emaús, da cidade de Emaús. Palavra, Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, que a gente pode se reunir essa noite no Teu nome para ouvir Tua voz, para meditar na Tua palavra, Senhor, ser edificado e fortalecido na nossa fé. Jesus, o Senhor está aqui, Senhor. Tua promessa é onde 2 ou 3 se reunissem no Teu nome, ali o Senhor estaria. Queremos, ó Deus, corações abertos, Senhor. Queremos ouvir, queremos estar receptivos à Tua voz, ao agir do Teu Espírito Santo no nosso meio e, em particular, no nosso coração. Fala conosco, Senhor, mexe em tudo que for necessário, porque o que nós mais desejamos é ter intimidade contigo, comunhão com o Senhor. Ó Deus, está sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, Senhor. E nós não abrimos mão disso por nada nesse mundo, Deus. Então, eis-nos aqui, Senhor, faz a Tua vontade. Venha a nós, ó Deus, essa noite o Teu reino sobre as nossas vidas, a Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a mensagem dessa noite é coração aberto, olhos abertos. Coração aberto, olhos abertos. No versículo 13, nós lemos o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Emaús ficava a 11 quilômetros norte da cidade de Jerusalém, onde Jesus havia sido crucificado. Quando diz aqui, naquele mesmo dia, significa no mesmo domingo da ressurreição. No mesmo domingo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele aparece agora a esses 2 discípulos a caminho desse povoado, dessa aldeia chamada Emaús, que ficava a 11 quilômetros ao norte de Jerusalém. E vamos ver o que acontece quando Jesus aparece após a sua ressurreição a esses 2 discípulos. Antes, eu quero ler para vocês o que um estudioso bíblico chamado Morrison falou a respeito. Ele diz o seguinte: eu tomo como característica do Senhor que na glória da sua vida de ressurreição, Ele deu a si mesmo com tanta plenitude de divulgação a estes 2 homens desconhecidos e indistintos. Ele ainda se revela a corações humildes. Aqui está o Salvador do homem comum. Aqui está o Senhor que não despreza o humilde. Esses 2 discípulos, irmãos, não eram famosos, eles não eram os apóstolos, eles não faziam parte dos 12, o clube dos 12. Eles eram 2 homens que criam em Jesus, seguiam Jesus, amavam Jesus, e agora estavam indo após o feriado da Páscoa, talvez retornando para a sua cidade, a sua aldeia, e os 2 iam conversando no caminho a respeito do que tinha acontecido naquele final de semana. Provavelmente muito tristes, muito cabisbaixos por tudo que havia acontecido em relação à prisão e morte do Senhor. E Jesus, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tendo toda a majestade, Ele se importa com aqueles 2 homens, Ele se importa com aqueles 2 corações, e se revela a eles, vai ter com eles. Interessante, versículo 14. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, provavelmente a morte, o aprisionamento de Jesus, todas essas coisas que haviam acontecido, e sem dúvida eles estavam desanimados, porque no entendimento deles, nesse momento, o Messias, talvez Jesus não fosse o Messias. Eles estavam duvidando, porque no entendimento deles o Messias, ele seria um líder político, ele viria restaurar Israel, tomando Israel do jugo romano. E Jesus então foi crucificado.
Então, eles não conseguiam entender como que tudo que tinha acontecido se encaixava, porque eles andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, acreditavam nas palavras de Jesus, mas agora nada fazia sentido. Jesus tinha sido crucificado e sepultado, Jesus estava morto na cabeça deles. Jesus não estava, Jesus já havia ressurgido, né? Mas eles, no entendimento deles, Jesus estava morto. Então eles estavam mal. É como se eles tivessem perdido a esperança, né? E mais ou menos eu pensei quando eu estudava isso, que era como aqueles filmes, né? Provavelmente, com certeza hollywoodianos, que nós já assistimos esperando aquele final feliz, né? Que o protagonista sempre fica vivo no final, né? E aqui o herói deles, né? Tinha morrido. Então, quando a gente assiste esse filme, a gente fica com raiva, frustrado, né? Ai, perdi meu tempo vendo esse filme, perdi meu tempo para ver essa porcaria, desculpa a palavra, né? A gente fica bravo, a gente fica muito zangado, porque a gente se sente frustrado, a gente se sente decepcionado. E esses homens, eles estavam muito, muito frustrados, né? Na mente deles, o herói deles tinha morrido. Só que a morte de Cristo não foi o final. A morte de Cristo não foi o final. E é isso que Jesus ele vem ensiná-los e nos ensinar nessa passagem. Eles viram a glória do reino, mas não queriam sofrimento. Eles vislumbravam com a coroa, né? Mas eles não queriam o preço. Então eles não entendiam o que acontecia. Mas lembra que enquanto a gente estudava a crucificação, a prisão de Jesus, né, a humilhação que ele passou, ele se deixou, em todo o tempo ele se permitiu ser levado, em todo o tempo ele se permitiu ser zombado, ele se permitiu ter as barbas puxadas, ser cuspido, colocar os cravos na sua cabeça, ele deixou. Ele estava todo o tempo no controle da situação. Em nenhum momento Jesus perdeu o controle. E quando a gente olha para a situação do mundo hoje, né, principalmente com o que tem acontecido nesses últimos momentos, esses últimos eventos no mundo, lá no Paquistão, por exemplo, e a gente fica zangado, frustrado, com raiva, e a gente quer fazer alguma coisa e se sente incapaz de fazer, a gente precisa lembrar que Deus continua no controle. Nunca alguma coisa foge do controle de Deus. E a esperança que Jesus traz para nós através da sua morte e ressurreição é muito além dessa vida, é muito além do que os nossos olhos veem, é muito além do que a gente pode entender. A esperança que Jesus nos traz, mostrando o controle que Ele tem através da sua morte e ressurreição, deve trazer esperança para os nossos corações hoje, que Ele continua no controle, não importa o que aconteça. Porque a esperança que Jesus nos traz é para a eternidade, é além do nosso tempo de vida, é além do sofrimento que a gente pode passar, é além de qualquer coisa, de qualquer situação que seja frustrante para nós agora. A esperança que Jesus nos dá, através da sua morte e ressurreição, é para a eternidade. Então é muito além do que nós podemos pensar, ver, entender, sentir. É muito além. E louvado seja Jesus por isso, né? Louvado seja Jesus por isso, porque da mesma forma que Ele está no controle, estava no controle, Ele está no controle, e a gente sabe que as promessas dEle todas vão acontecer. Haverá o dia, irmãos, que não haverá mais lágrimas, nem mais dor, nem mais morte, nem mais sofrimento. E isso deve trazer alegria para os nossos corações. A gente já sabe o final da história, Jesus vence e o diabo perde, glória a Deus por isso. Então nós precisamos enxergar, né, com os olhos da fé, muito além do que a gente está vendo hoje, tá bom? E é isso que Jesus vai nos ensinar nessa passagem. Enxergar além do sofrimento e da morte. Jesus trouxe esperança. Versículos 15 e 16. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, enquanto esses dois irmãos caminhavam no caminho a Emaús, Jesus ele chega ali do lado deles e caminha com eles. Interessante.
Então, eles estavam discutindo. A princípio, Jesus ouve apenas o que eles estavam falando, né? Mas é interessante que no versículo 16 nos diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Eles não conseguiram identificar Jesus do lado deles. Isso não chama a nossa atenção? Isso chama a nossa atenção. Por que eles não conseguiram reconhecer Jesus? Porque ele estava com o corpo glorificado e tal. Pode até ter sido, mas eu acredito particularmente que a razão deles não reconhecerem Jesus é porque o coração deles estava fechado. No coração deles, a esperança deles tinha acabado. Em outras palavras, eles não viram Jesus por causa da incredulidade presente no coração deles. E a falta de fé nos impede de ver Jesus como Ele realmente é. E eu creio que essa foi a razão, e nós vamos entender melhor isso com o desenrolar da história. Eu quero dizer para vocês o que Charles Spurgeon fala. Ele diz o seguinte: quando dois santos estão a conversar, é muito provável que Jesus venha e se torne o terceiro na companhia. Fale dele e em breve falará com ele. É só um lembrete para nós que quando Jesus é o centro da nossa comunhão, né, Jesus está sempre presente conosco, né? Isso é muito bom. Bom, então, ali estavam aqueles dois homens discutindo, será que Jesus foi bem sucedido ou não foi? Será que ele era mesmo o Messias? Será que a gente, se equivocou? O que aconteceu? Eles não sabiam. Não havia respostas lógicas, coerentes, que eles pudessem chegar, para entender o que tinha acontecido. Será que ele vai restaurar mesmo o futuro da nossa nação? Ou, sei lá, a gente estava enganado. Às vezes não parece que você ouve a voz de Deus, e você segue em fé e de repente parece tudo escuro, Você não consegue mais ver além, e aí você começa a questionar a Deus e duvidar de Deus, se tudo que você ouviu foi verdade, se tudo que você experimentou foi verdade, como que o que você está passando agora se encaixa no plano de Deus, em tudo que você já experimentou de Deus ou já ouviu de Deus. Essa era a realidade desses homens. E Jesus, com toda a paciência e bondade, vai ao lado deles. E é muito interessante pensar, irmãos, que mesmo quando a gente não vê Jesus, Ele está ao nosso lado, Mesmo quando a gente não consegue ver ou entender Jesus no meio daquela situação, Ele está sempre conosco, Ele está sempre do nosso lado. E é tão bom isso, E é interessante dois aspectos da fé que eu quero destacar para vocês. Existe a fé salvadora, que é crer em quem Jesus é, Ele é o Senhor. Infelizmente, a fé desses homens havia sido abalada de tal forma que eles não olhavam para Jesus como o Messias, o Salvador, o Senhor, o Deus em carne. Quando vai falar de Jesus, vocês vão prestar atenção nos versículos seguintes, ele se refere a Jesus como um profeta, ele foi um profeta de Deus, poderoso em obras e ação, mas não fala, ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é Deus em carne, ele é Deus conosco. Não, eles não veem mais Jesus dessa maneira, com toda a glória, com toda a majestade, com todo o poder. Não, ele foi um cara que Deus usou. Então a fé deles estava bem abalada, Eles não conseguiam enxergar Jesus. E o outro aspecto da fé é a fé nas promessas de Deus, que é a fé que cresce, à medida que nós conhecemos Jesus, quando nós nos apropriamos do que Jesus nos trouxe através da cruz. Todas as bênçãos de Deus, todas as promessas de Deus, essa riqueza espiritual, esse banquete, que a palavra de Deus nos fala, nós estamos assentados, nas regiões celestiais, com todas as bênçãos espirituais. A gente aprende, quando a gente caminha com Jesus, a nos apropriar dessas bênçãos, a conhecê-las, a tomá-las pela fé, experimentá-las pela fé. Então, a nossa fé é importante, tão importante que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é pela fé que nós passamos a conhecer a Deus e é pela fé que nós andamos com Deus. Então, veja que a fé desses homens estava completamente abalada. Versículo 17, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Então Jesus ele vai direto ao ponto. Do que vocês estão falando?
Jesus quer saber. Não que Jesus não soubesse, mas Ele está dando a eles a oportunidade deles colocar para fora o que está lá dentro, né? Quando nós oramos ao Senhor, ou falamos com o Senhor, Deus já sabe o que vai sair, né? Ele sabe o que está no nosso coração antes de sair pela boca, mas ainda assim Ele deseja ouvir. Por quê? Porque Ele ama comunhão conosco, né? Deus, Ele é Deus, Ele já sabe tudo, mas Ele nos deseja próximos, Ele nos deseja em comunhão, porque a oração ela proporciona mais do que qualquer coisa a comunhão com Deus, né? É assim que nós demonstramos um coração humilde, né? Nós não sabemos de tudo, nós precisamos de Deus e nós estamos abertos para ouvir a Deus e receber de Deus, seja orientação, seja força, né? Seja o que for que a gente esteja precisando, é por meio da oração que a gente recebe. Então, Jesus ele dá a eles a oportunidade deles falarem, colocar para fora o que estava dentro do seu coração. E olha, irmãos, ainda quando a gente não sabe orar, e a gente não sabe o que a gente está pedindo, é por isso que a gente pede a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, não a minha, porque no meio da oração, ao nós perseverarmos na oração, o Senhor vai ajustando, Ele vai esclarecendo o que nós realmente precisamos, né? Então, orar sempre é importante, tá? Não pense que, eu não sei orar, ou você abre teu coração e o Espírito Santo vai te trazendo para a vontade, para o centro da vontade de Deus, né? Para a bênção, de fato. Bom, então, era evidente a tristeza desses homens, o semblante, o andar, estavam desencorajados, né? E eles nem imaginavam quem estava do lado deles, né? Não sabiam o que eles sabiam, que Jesus já sabia como eles estavam, né? E que Jesus estava vivo. Então, olha só, versículo 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Então esse Cleopas, ele fala, e o que ele fala, né, para Jesus é mais ou menos assim: que planeta você andava, né, que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Todo mundo só fala nisso, né? Jesus já era popular, já era conhecido, até quem não seguia Jesus falava do que tinha acontecido. Então ele fala: que planeta você estava, rapaz? Que você não sabe, né, o que aconteceu em Jerusalém? Provavelmente Jesus deve ter rido, né, nesse momento, né? Eu fico imaginando quando a gente fala algumas coisas para o Senhor, né, coisas que Ele já sabe, ou sabe quando a gente vai orar e a gente conta toda aquela história como se Jesus não soubesse? Ele é tão paciente em ouvir o que Ele já sabe, não é? E deixar a gente pôr para fora, e então a partir dali guiar a gente. Jesus é o máximo, né? Então Ele dá a eles a oportunidade de pôr para fora, né? E deixar eles poderem estar preparados para receber. Então vamos lá, versículos de 19 a 21. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Veja como ele coloca: nós esperávamos, né? Eles já não esperam mais, né? Como essa esperança, né, já tivesse ido embora. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então, muito bem, Jesus foi o centro desses acontecimentos. É óbvio que ele sabia, né, o que eles estavam querendo dizer. Mas Jesus, depois que encoraja eles a abrir o coração, tem algo muito importante para falar para eles, né? Jesus ouve eles e agora ele vai direcionar eles. Mas antes eu quero lembrá-los de Hebreus 4,16. Olha o que diz lá: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós podemos, né, nós devemos nos aproximar diante do trono da graça de Deus como? Com toda confiança, com toda ousadia, diz outra versão, né? Nós podemos, nós não temos razão, irmãos, para continuarmos tristes,
para continuarmos sem entender as coisas, para continuarmos paralisados espiritualmente. Nós podemos buscar o Senhor, e Ele é galardoador de todos que o buscam, e é com toda a confiança. Deus, Ele já espera por você, Ele espera ouvir você, e Ele tem sempre um modo de guiar você. Então, não perca tempo, né, se aproxime com a ousadia de filho amado, né, não de um estranho, porque Ele te conhece melhor do que você. Deus te ama, né, Deus te ama. Bom, então eles vão explicar o que sabiam sobre Jesus. Eles falam o nome de Jesus, de onde ele era, Jesus de Nazaré. Sabiam que era um profeta, falava as coisas de Deus, do coração de Deus. Sabiam que era poderoso em palavras e obras. Eles viram seus milagres, né? Aprenderam com toda a sabedoria de suas palavras, de seus ensinamentos. Sabiam que foi crucificado. Sabiam que ele prometeu resgatar Israel. Embora a esperança deles tivesse sido abalada, Jesus vai mostrar para eles que a esperança deles continuava viva. E foi por meio de Jesus, a esperança, nossa bendita esperança, que ele cumpriu o que precisava ser feito. Então Jesus vai conduzir eles à necessidade da cruz agora. Eu quero que vocês abram o coração e os ouvidos. Versículos de 22 a 24. Algumas das mulheres entre nós, eles ainda estão falando, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então, olha só, quanto mais o Cleopas fala, mais ele se complica, né? Mais a situação dele se agrava. Por quê? Porque mais demonstra a insensatez ou a incredulidade do seu coração. Nesses 3 versículos, irmãos, ele fala 3 testemunhos poderosos, né? Que testificam o que Jesus já tinha dito, que ele ressuscitaria ao 3º dia. Olha só, primeiro, as mulheres contaram para eles. Eles não deram ouvidos. 23, o anjo falou, eles também ignoraram. Terceiro, o João e Pedro foram lá, confirmaram que foi exatamente como as mulheres falaram, viram o túmulo vazio, ainda assim, nada de crer. Continuavam tristes porque continuavam incrédulos. Então, por último, eles falam que outros falaram que Jesus ressuscitou, né? Mas minha pergunta é, que mais provas eles precisavam para acreditar, irmãos? Eles tinham todas as provas que eles podiam ter. Tudo testemunhava sobre a verdade da ressurreição de Cristo. Isso só nos leva a entender que muitas vezes o nosso problema, a razão da nossa tristeza, ou de nós não estarmos usufruindo das bênçãos de Deus, não é falta de informação ou fatos. O problema não está na mente, está no coração. O problema deles estava no coração. Eles estavam cegos para crer. A incredulidade, ela nos cega, né, para ver Jesus, e ela nos deixa tristes. Eles precisavam simplesmente crer. O problema deles estava no coração. E Jesus vai ajudá-los então. Eles poderiam debater quanto fosse sobre o que aconteceu. Eles não iam chegar nunca em lugar nenhum. Romanos 10, 17 diz: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando Jesus agora vai se revelar a eles através da palavra, das Escrituras, aí então a fé vai brotar no coração desses homens. Eles vão passar a enxergar Jesus agora através da fé, irmãos. É lindo de ver. Versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Então, antes de explicar, Jesus tem que repreender a incredulidade deles. E eu gosto quando Jesus repreende, quando Jesus corrige, quando Jesus mostra amor para nós, falando: ei, o que você está pensando, o que você está fazendo, né? O que você está guardando aí?
isso daí não tem nada a ver comigo, né? Isso daí está te desviando dos meus caminhos, isso daí está te fazendo viver deprimido. Jesus, ele corrige a incredulidade deles, ele repreende e ele fala: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Os profetas, inspirados por Deus, né, escreveram de tudo o que aconteceu com Jesus. Eles sabiam com a mente, mas não acreditavam no coração. Então, nada do que Jesus vai falar para eles não sabiam. Mas era só intelectual, irmãos. Eles não tinham colocado o coração naquilo. É diferente, né? Quando a gente conhece a palavra de Deus intelectualmente e quando a gente crê nessa palavra, né? E era exatamente esse ponto aqui. Eles conheciam as passagens, sabiam intelectualmente, mas o coração não tinha se apropriado. Não havia fé naquilo que eles sabiam. Então, o que Jesus queria saber deles é o que Jesus quer saber de nós hoje, né? O que Jesus quer saber? Se nós podemos acreditar em quem Ele é, mesmo sem tê-lo visto, né? Você pode crer quem Jesus é, sem ver Jesus? Isso é um milagre, né? Isso é a maior bênção que o ser humano pode ter. É crer em quem Jesus é, sem nunca ter visto. João 20, 29, Jesus repreende a incredulidade de Tomé, quando ele diz: então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então, como nós somos felizes de não ter visto Jesus com os olhos naturais, mas com os olhos da fé, com os olhos do coração. Então, nós sim, podemos acreditar em Jesus sem nunca tê-lo visto, né, com os nossos olhos naturais, simplesmente, né, pela fé. Então, Jesus vai tratar do problema deles, né, que era o problema de muitos da época, né? Eles olhavam para o Messias somente como um conquistador, né, militar, mas não como o servo sofredor, aquele que teria que morrer primeiro para conquistar o coração do homem antes de vir e julgar o mundo. Então é isso aí, vamos ver o que Jesus fala. Versículo 26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Então Jesus primeiro pergunta: será que as Escrituras não falam para nós que o Cristo deveria sofrer antes de entrar para a glória, antes de ser glorificado? É claro que sim, e Jesus vai mostrar para eles que sim. Mas antes eu quero falar para vocês que a sensação desses homens era de abandono espiritual. Era como se eles estivessem se sentindo desertados, deixados para trás. O nosso herói, o nosso Salvador, o nosso Messias, tudo que eles tinham de Jesus, ele foi e nos deixou no vácuo, nos deixou, né, no escuro, sozinhos. E é importante para nós entendermos isso, irmãos, porque é muito fácil para nós humanos, né, seres humanos, nos sentir só, nos sentir deixados para trás, abandonados. É muito natural, faz parte da nossa natureza, é inerente à nossa condição humana. Mas isso não significa que é verdade, né? Isso não significa que é verdade. Eles podiam se sentir assim, mas eles nunca tinham sido abandonados, né? Eles nunca tinham sido deixados para trás. Muito pelo contrário. Jesus, com toda a sua glória, irmãos, ele quis se revelar a 2 discípulos anônimos. Você sabe disso, que Jesus... Existem trilhões e trilhões de pessoas nesse mundo, não é? Jesus, ele chegou até você e falou que te ama, que perdoou seus pecados, pessoalmente. Esses homens, eles tinham ouvido testemunhos de outros, mas agora eles estavam prestes a ter a própria experiência pessoal deles com Jesus, com Cristo. E isso faz toda a diferença, irmãos. É isso que Jesus quer para cada um de nós, que a gente tenha nosso próprio testemunho, né, de vida, de fé com Jesus Cristo. E Jesus vai conduzi-los a isso.
Antes eu quero lembrá-los, irmãos, peguei 4 passagens do Antigo Testamento só para dar uma revisão para vocês, o que os profetas falavam em relação ao Messias, tá? Olha só, Isaías 53, de 3 a 5 diz que ele é um homem de dores, desprezado pelos homens, que levou sobre si as nossas enfermidades e é castigado por Deus. Isaías 50, de 5 a 7, fala lá: ofereci minhas costas aos que me batiam e o meu rosto aos que arrancavam minhas barbas. Permaneci firme como uma dura rocha, mostrando a sua determinação até o final, até a cruz. Daniel 9, 26, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Eles estavam vendo isso. Zacarias 2:10, olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, quando Jesus volta para restaurar Israel. Estava tudo lá, estava tudo registrado nas Escrituras, estava tudo na palavra de Deus. Eles só precisavam acreditar nisso, eles só precisavam crer para que os pontos fossem conectados, para que tudo fizesse sentido. E é impressionante, irmãos, como nós sofremos por ignorância, de não conhecermos a palavra de Deus, como nós sofremos porque nós não lemos a Bíblia, não meditamos na palavra de Deus, não nos apropriamos dessa palavra rica, do pão vivo, do maná dos céus, que é o próprio Cristo revelado nas Escrituras. Quando você lê a Bíblia, Jesus está falando com você, o Espírito Santo está te guiando, Deus está fazendo uma obra dentro de você, e como nós, contudo, desprezamos a palavra de Deus, não é? Como nós ignoramos essa palavra e por isso sofremos, não é, irmãos? E por isso sofremos, porque ignoramos e a nossa fé não cresce, não é fortalecida, nossas experiências com Cristo, nosso entendimento de quem é Cristo, né, não aumenta. Então esse é o problema aqui. Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, Jesus ele vai dar agora o maior estudo bíblico do mundo, o maior de todas as eras. O próprio Cristo vai contar para eles, né, através de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e todos os outros profetas, sobre quem ele é, quando a palavra está se referindo a ele. Eu não vou falar tudo para você, que eu não tenho tempo para isso, mas com certeza ele começou em Gênesis 3,15, que é a primeira promessa do Redentor, né? E todas as outras seguiriam essa. Gênesis 3,15 fala, porém inimizade, Deus falando à serpente, está lá no Éden, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja que quando Deus fala com a serpente, ele já está profetizando o que viria. E o que vai acontecer? Quando ele fala, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ele está falando da guerra espiritual, das trevas contra o homem e principalmente contra o descendente da mulher, que é o Messias, o descendente. É Jesus. Este lhe ferirá a cabeça, esse vai pisar na cabeça da serpente. Deus já falou, né? Este vai lhe ferir a cabeça, você será destruída por esse. E você lhe ferirá o calcanhar, falando da necessidade da cruz, da necessidade da morte do Messias, para que essa vitória acontecesse. Então está tudo lá, eles só precisavam crer. E aí Jesus provavelmente falou de Gênesis 22, quando Abraão entrega Isaac, e Jesus falou, olha, isso aqui é uma figura, né, do pai entregando o filho, né, e também o cordeiro que foi provido para o sacrifício, né, Jesus sendo esse sacrifício, esse cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, provido por Deus para que não houvesse morte, né, do nosso lado. Com certeza passou pela Páscoa, né, o sangue nos umbrais da porta, a necessidade dele, do sangue dele ser derramado para nos perdoar os pecados, para que a gente não morra. Provavelmente falou do tabernáculo, da expiação, da serpente no deserto que foi levantada e todos que olhavam eram curados, não morriam. Jesus mesmo fala nos evangelhos que ele seria levantado, né, como a serpente no deserto.
falou de Isaías 53, leiam Isaías 53 como fala do sofrimento do Messias, Salmo 22, Salmo 69 e tantas outras passagens. Como o pastor Naldinho ensinou recentemente, a chave para compreender a Bíblia é ver Jesus Cristo em todas as suas páginas. Você não vai conseguir entender a palavra de Deus, o amor de Deus, a profundidade de Cristo nas Escrituras, sem desejar vê-lo, enxergá-lo naquilo que você está lendo. Quando você lê a Bíblia, você procura por Jesus. Onde Jesus está aqui? O que Jesus está fazendo aqui? O que Jesus está falando aqui? Que Ele está do início ao fim das Escrituras. Eles não conseguiam ver Jesus nas Escrituras, porque eles não conseguiam crer no que as Escrituras estavam dizendo. Esse é o mesmo problema hoje. Não devemos entender Jesus aqui como apresentando uma série de textos para comprová-lo, mas sim esclarecendo que ao longo do Antigo Testamento é trabalhado um propósito divino consistente, um propósito que no final significava e deve significar a cruz. Então a cruz de Cristo, irmãos, como nós aprendemos, ela era necessária, ela foi necessária para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Ele deveria tomar o nosso lugar como homem e morrer como homem, para que, como Deus, Ele pudesse ressuscitar dentre os mortos e garantir a nossa redenção, justificação e salvação. Versículos de 28 a 29. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Então olha só o que acontece, Jesus foi falando as Escrituras para esses homens, eles não sabiam que era Jesus ainda, tá? Simplesmente esse estranho estava do lado deles, perguntou o que eles estavam falando, eles abriram o coração e ele começou a falar. Eles deveriam se questionar: poxa, esse cara é ousado, né? Vem repreender, né? Que a gente é lerdo para crer, né? E começa a falar, mas eles estavam tão maravilhados, né, com as palavras desse homem, eles estavam tão maravilhados com a sabedoria desse homem, como esse homem podia ver Jesus, né, nas Escrituras sagradas, com uma clareza tão grande. Os olhos deles, né, saltaram, o coração, a gente vai ver, estava ardendo, então eles queriam mais. Então quando eles chegam no lugar que eles estavam se dirigindo, Jesus faz menção de que ia seguir, eles falam: não, fica conosco, por favor, fica conosco, não vá embora, nós queremos que você fique conosco. Isso é tão bom, né? Quando Deus Ele faz uma obra na nossa vida, Ele se revela para nós, e a gente vê a bondade, o amor, a graça, a misericórdia, a paciência. A gente fala: Deus, eu não quero ficar um segundo longe de Ti, fica comigo, por favor, fica comigo. E foi exatamente essa insistência deles, né? Fica, né? Nós queremos mais. Spurgeon, ele fala uma coisa interessante a respeito disso. A expressão usada é muito forte e eles insistiram muito. É semelhante à que Jesus usou quando disse: o reino dos céus é tomado à força. Não só o convidaram, como o seguraram, agarraram-lhe a mão, agarraram-lhe as vestes, disseram que ele não poderia ir. Então é isso que essa expressão significa, né? Quando diz, eles insistiram para ele ficar, ele falou: não, eles estavam determinados: nós não vamos ficar sem você, você vai ficar conosco. Nós precisamos que você fique conosco. Irmãos, eu oro de todo o meu coração que isso seja nosso coração essa noite, né? Que a gente olhe para Jesus, o amor, a graça dele por nós, e a gente fala: Senhor, não me deixa, fica comigo, eu preciso de Ti. Porque isso significa: meu coração está querendo mais, meu coração está aberto para Ti. Eu estou me deleitando e confiando no que você está me falando. Eu preciso disso. Essa é a minha esperança. Isso está mudando a minha tristeza. Isso está me transformando de dentro para fora. Jesus, eu preciso de Ti. Então, era isso que eles estavam querendo dizer, mesmo sem saber que aquele homem era Jesus.
Versículos de 30 a 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então Jesus entra, depois de tanta insistência, e aí Jesus vai jantar com eles. E nesse jantar, Jesus ele parte o pão, ele agradece, e quando Jesus faz isso, de repente, os olhos desses homens que estava fechado se abrem. Eles reconheceram que era Jesus, aquele homem era Jesus. O homem que estava falando das Escrituras como eles nunca ouviram, ou como eles já ouviram e tinham esquecido, era o próprio Senhor. E aí Jesus desaparece da frente deles, da vista deles. Algumas coisas interessantes aqui. Irmãos, eles não estavam na última ceia com Jesus, eles não viram Jesus instituir a ceia do Senhor, falar que esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Eles não estavam lá, isso foi com os 11. Não tinha como eles associarem isso, não, isso a gente já aprendeu, não. Simplesmente, quando Jesus partiu o pão, isso fica na nossa cabeça. Eles entenderam, eles reconheceram, esse é o Senhor, esse é o Senhor. Os olhos foram abertos. A gente pensa o que ativou a fé desses homens naquele momento. Se foi o modo de Jesus cortar o pão, a oração de agradecimento, os furos nas mãos, a ousadia dele se tornar um anfitrião e ele mesmo agradecer pela comida. A gente não é dito exatamente o que fez esses homens crerem, mas diz apenas que quando ele partiu o pão, a fé deles foi ativada. Gente, o partir do pão, ele fala de comunhão, ele fala de unidade, ele fala de intimidade, ele fala de unidade, E eu acredito que tudo isso eles puderam ver nesse momento e reconhecer Jesus ali. É como se eles pudessem associar aquilo com que eles já tinham visto no Senhor. E eles puderam, é maravilhoso, Jesus não estava apenas vivo, Jesus estava ali com eles, E eu pensei no momento que eu estava vendo essa passagem, eu falei assim, exatamente isso, No momento que eu criei em Jesus, irmãos, não havia dúvida no meu coração que Jesus tinha ressuscitado, estava vivo, mas sabe o que me trouxe a conversão real? Saber que Jesus estava ali comigo. Saber o quanto Jesus se importa com você pessoalmente, é o que muda, é o que abre os nossos olhos, os olhos da fé. Deus, com toda a sua majestade, toda a sua glória, se importa comigo pessoalmente, individualmente. Deus me chama, Deus me quer, Deus me escolhe, Deus tem um plano para mim. Deus me perdoou. Deus me deu do Espírito Santo dele. Deus me chama para a obra dele. É poderoso demais, é libertador demais. E eu tenho a absoluta certeza que quando eles entenderam, meu Deus, o Senhor está aqui conosco, automaticamente, é claro, é óbvio, Jesus está vivo. E aí ninguém segura esses homens, A partir daí ninguém segura esses homens, porque é natural, quando a gente conhece Jesus e sabe do quanto Ele se importa individualmente conosco, a gente quer falar para todas as pessoas o quanto Jesus ama cada um, o quanto Jesus se importa com cada um. Então, versículo 32,
Eles perguntam ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? É interessante que agora que Jesus some da frente deles, eles começam a ter uma comunhão diferente. Antes eles estavam juntos para murmurar, para reclamar, para se queixar, para lamentar junto. Vamos lamentar, você lamenta daí, eu lamento daqui, né? Ô vida, ô céus, ô azar, né? Nada pressa, nada dá certo, o mundo está um caos, é isso aí. Que show de encorajamento. Tudo vai ficar pior. Não temos esperança nenhuma. Mas agora mudou, né? Você percebe que agora mudou tudo, né? Agora eles falam: no caminho, quando a gente ouvia ele falando das Escrituras, não ardia o nosso coração. Agora uma fé foi ativa e agora o coração deles ardia por Deus, ardia por Jesus, porque eles tinham a convicção de quanto o Senhor amava eles, se importava com eles. Então toda aquela tristeza foi embora, agora tudo faz sentido, agora nós temos sentido para viver, agora nós temos alguma coisa maior do que nós, e é Cristo. E irmãos, nós temos uma coisa que é maior do que nós, e maior que a vida, e maior qualquer coisa que não dê certo, que é Jesus, que é a esperança da vida eterna. Nós estamos indo para o céu, nós somos salvos, amados, escolhidos por Deus, aleluia, glória a Deus. Há uma razão maior do que a nossa própria existência para a gente viver e estar aqui agora. Isso é maravilhoso, isso liberta, isso faz o nosso coração arder, isso nos dá sentido para viver. E eles agora eram outros homens, agora eles tinham comunhão de verdade, porque eles compartilhavam de Jesus, da palavra de Deus. Talvez você já tenha ouvido, ou talvez até alguém que vai ouvir essa palavra depois, você já ouviu a palavra de Deus e essa palavra mexeu com você, incomodou você e queimou você, e você sabia que é alguma coisa além do que você podia entender, mas você não sabia que era Deus, não sabia que era Jesus, né, falando com você, mexendo com você, mas já era o Senhor, já era o Espírito Santo trabalhando em você, e quando você crê, tudo faz sentido. Deus sempre esteve com você, mesmo quando você não o conhecia. Deus sempre andou com você, esteve ao seu lado, falou com você e você não entendia. Mas agora tudo faz sentido. Amém? Agora tudo faz sentido. Versículos de 33 a 34, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então a primeira coisa que eles fazem, depois de andar 11 quilômetros, eles andam mais 11 quilômetros, né? Então eles não estavam cansados. Naquele dia eles andaram 22 quilômetros, eles andaram 11 quilômetros, depois mais 11 quilômetros, porque agora eles queriam contar para os discípulos a experiência pessoal deles, que eles podiam ser testemunhas que Jesus estava vivo, eles queriam contar, eles não podiam conter mais ou guardar para si isso. E aí lá ele tem essa confirmação, né? É verdade, eles já sabiam, Jesus já havia aparecido, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, eles têm essa comprovação da ressurreição do Senhor. E eu penso que maravilha, né? Eles estavam ardendo, com o coração ardendo por Jesus, chegaram lá, eles também já estavam, o Senhor, e já apareceu para Simão. E quando nós andamos com Cristo e ouvimos a palavra de Cristo e nossos corações estão ardendo por Cristo, como isso muda a atmosfera, né? Como isso muda o culto, como isso muda nosso caminhar, as nossas conversas, isso muda tudo. Que maravilha se cada um de nós, né, buscasse a Deus, colocasse a fé, se apropriasse da palavra de Deus, ouvisse a Deus e compartilhasse desse Deus. Que ambiente seria esse? Versículo 35, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Então, eles contam tudo o que aconteceu para eles, e eles agora, toda tristeza foi transformada por festa, porque Jesus estava vivo, e eles tinham provado do amor
e o quanto Deus se importava com eles. Irmãos, eu vou repetir, Deus se importa com você, Deus olha para você, Ele conhece você pessoalmente, individualmente, não importa quantos trilhões e trilhões de pessoas existam nesse mundo, Ele se importa e Ele quer um relacionamento pessoal, individual, né, com você, Ele quer isso, Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que cremos, e quando você abre teu coração, né, quando você quer, você diz sim, eu quero ter comunhão contigo, eu quero andar contigo, você é outra pessoa, tudo vai mudar, né, tudo vai mudar, porque é o que acontece quando você se depara com Cristo vivo. 2 versículos para nós encerrarmos, Oséias 4:6, que fala, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, e eu quero lembrá-los vocês novamente, a ignorância, né, a sua ignorância da palavra de Deus, te leva somente à tristeza, à frustração, e a não usufruir daquilo que Cristo trouxe para você, de graça, que já é teu. Imagina, Jesus já te deu tudo, mas você está olhando para o lado errado, né? Você está ignorando isso, né? Então, não seja destruído por falta de conhecimento, né? Por não crer naquilo que Cristo já trouxe para você. E Efésios 5:14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Irmãos, isso é uma repreensão de Deus a toda a apatia espiritual, a toda a letargia espiritual, né? Toda a indiferença espiritual. Irmãos, chega, já foi esse tempo, né? Nós precisamos despertar, amém? Nós precisamos despertar. Há muito que Deus quer fazer em nós e através de nós, mas tem que começar em nós. Quando nós não estamos bem com Deus, irmãos, nós queremos mudança em todo canto. O irmão está errado, o outro está errado, o outro está errado, tudo está errado, porque nossos olhos estão no lugar errado. Quando nós abrimos nosso coração para Deus e Ele começa uma revolução dentro de nós, nosso olhar muda, porque agora o nosso ser é preenchido com a plenitude de Cristo. A nossa mente está nas coisas do alto e não nas coisas da terra. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar, de lidar com as pessoas, ela é totalmente transformada agora. Nós temos compaixão e misericórdia. Está na hora de começar. Está na hora de abrirmos o coração e deixarmos Deus fazer a vontade dEle. Amém? Lembra disso, queridos. Coração aberto, olhos abertos. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, nos ajuda a tomar posse, Senhor, dessa palavra nos nossos corações e crer que o Senhor nos ama, Deus, ao ponto de ir para a cruz, ao ponto, Deus, de trazer tantas pessoas ao nosso lado para falar de Ti, do Teu amor, para que a gente tenha o desejo de Te buscar, Senhor, para que a gente também tenha o desejo de ouvir Tua voz e aprender contigo e ser transformado pelo Teu poder, ser transformado pela Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, eu oro, Deus, que a gente não continue dormindo, Senhor. Eu clamo por nós, Senhor, eu clamo por cada um aqui presente, clamo pela Tua igreja. Nós somos abençoados, Senhor, por estarmos aqui. Nós somos abençoados por ouvir Tua palavra, Senhor. Nós somos abençoados, oh Deus, poder falar contigo, Senhor. Nós somos tão abençoados, Senhor, nós somos tão amados, tão privilegiados, Senhor. Oh, meu Deus, não deixa, Senhor Deus, que a gente continue apático ou indiferente, Senhor. Não deixa, Senhor, que a gente continue como se nada tivesse acontecido. O Cristo está vivo e o Cristo ressurreto me ama. E o Deus do universo, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, deseja ter comunhão comigo. Tem um plano para a minha vida, um plano que me inclui nele. Deseja me usar, deseja me fazer ser bênção na vida de outros. Oh, meu Deus, maior bênção é dar do que receber, sim, Senhor. Nos ajuda, abre os nossos olhos, Deus, para que a gente veja, Senhor,
Como nós somos ricos, plenos, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa a Tua igreja, transborda sobre nós com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos faz avançar, Deus, nos faz ir além, que caiam por terra as mentiras, as setas inflamadas, ou qualquer coisa que paralise o Teu povo. Oh, meu Deus, que venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade nesse lugar e nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.